Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer nossa live de 1 Reis, capítulo 5 e 6. É, como é que diz? É um momento muito especial, obviamente, porque a gente está falando agora de a construção do templo, né? E Deus nunca teve um templo desde o momento em que ele começa desde sempre, né? Não só especificamente desde o início do mundo, mas ele não precisava de um templo quando ele estava com Adão e Eva, por exemplo, né? Porque ele vivia como Deus em espírito e tudo mais. A gente está falando de um Deus mais presente depois, quando a gente está falando, por exemplo, Moisés, né? Ou quando a gente está falando, por exemplo, Abraão, porque Abraão também não tinha um templo para o Senhor, ele montava os altares onde Deus mandava para os sacrifícios e tudo mais, mas Deus nunca teve um lar. Mas também nunca tiveram os 10 mandamentos, as tábuas que Moisés escreveu, que eram físicas mesmo. Então, tinham que ser, de fato, carregadas para algum lugar. Então, a gente vai ver esse momento na qual, desde o início, agora é que Deus, é quem Deus vai ter, é que Deus vai ter o seu templo, né, a sua casa, mas também por conta de Davi, que morava num palácio, morava num lugar lindo, imenso, né? E esse lugar gigante que Davi morava acabou oprimindo ele no sentido de, tipo assim, como é que eu posso estar aqui e Deus, as tábuas de Deus, fica para lá e para cá, não tem um lugar para, né, ficar. Então, esse próprio pensamento dele acabou pressionando ele com o coração humilde que ele tinha, no sentido de pensar em Deus. Imagina, o que ele pensaria, né? Nossa, eu moro. Não, nossa, não todo mundo pensaria nisso. Temos que concordar que nem todo mundo faria isso. Muitas das pessoas nem pensariam. Ou então, as pessoas poderiam criar um quarto dentro dos seus palácios e colocar as tábuas ali, a Arca da Aliança, no caso, né, ali, e ficar ali mesmo na mansão de cada um. Mas Davi não via assim, né? Davi tinha uma necessidade de honrar a Deus muito grande. Ele sempre fez isso, tirando, obviamente, momentos de fraqueza, momentos em que ele pecava, mas que Deus sempre o disciplinava e também, obviamente, contava com o seu coração puro, né, genuíno, para ter misericórdia e perdoar, para que ele possa continuar. E Davi era um coração que pedia, né, perdão e tudo mais. Então, a gente chegou nesse momento muito, muito especial, no qual vai ressonar a vida inteira, até o momento de hoje, por exemplo, porque nós tivemos, né, o segundo templo que foi construído depois do primeiro, a gente vai ver, esse é o primeiro templo, tá? Foi construído, aí tem o segundo templo, no qual Jesus participa, Jesus vê o próprio templo, e agora a construção do terceiro templo, que é a volta de Jesus, no caso, que é construído o templo em Israel para que Jesus, para que o Messias possa voltar. O templo ainda não está construído, mas, né, as profecias, tudo que a gente tem de documentação é que assim que ele fosse começar a construir e tudo mais, né, era a vinda próxima de Cristo através de Cristo não, do Messias, da palavra especificamente do Messias, de acordo com a palavra, né, de acordo com as escrituras, que é o que eles acreditam até hoje. Então, a gente está na construção da primeira versão desse templo. Esse templo que a gente está vendo agora ser construído, ele não é o mesmo templo que Jesus viu e disse que, por exemplo, se destruíssem o templo, ele construiria de volta em 3 dias. Quando ele estava falando do próprio corpo, né? Ele sendo o templo sagrado, e os fariseus achavam que eles estavam dizendo daquele templo especificamente, né? Então, a gente vai fazer esse momento muito forte, que é a construção desse templo, que até hoje, né, como é que fala? Se estende ao templo que eles se preparam para construir para a vinda do Messias, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração e pedir a Deus a proteção dele. Senhor, obrigada por esse momento que estamos aqui unidos. Obrigada porque hoje é segunda-feira e o Senhor nos abençoou com mais um fim de semana que passamos com bênçãos, passamos com saúde. Nos unimos aqui hoje para que a gente possa, né, alimentar nosso espírito, alimentar nosso corpo espiritual, e a gente pede para que o Senhor possa nos dar a capacidade de entender espiritualmente aquilo que espiritualmente o Senhor escreveu. Sabemos que o Senhor usou os homens para tal,
mas nós sabemos que o autor de fato é o Espírito Santo e que a capacidade de arquitetar um livro tão perfeito, conectado do início ao fim, não podia vir de nenhum homem. Então a gente agradece por esse momento de termos acesso em nossas mãos à tua palavra santíssima, Senhor. Obrigada por esse momento. Hoje nós vamos aprender sobre o templo sagrado, o cuidado que o Senhor teve com cada detalhe da cor do material usado para construir, a altura de todos os detalhes do templo. Nós sabemos que é assim que o Senhor constrói o nosso corpo, o nosso templo, porque é aqui que o seu Espírito habita agora. Então, nosso corpo como templo sagrado, Senhor, a gente quer honrar a Ti o nosso corpo, e tudo que fazemos com o nosso corpo, ele é honrado a Ti, Senhor. Então, nós queremos agradecer e agradecer a cada detalhe do nosso corpo e agradecer ao nosso corpo por isso, sem entrar em comparações, sem entrar em padrões criados pelo homem, sem criar, Senhor, expectativas do nosso corpo, nos pressionar pelo nosso corpo, ou então termos doenças físicas e emocionais por conta do nosso corpo, e que a gente possa estar focado na nossa saúde, sim, corporal, porque o Senhor nos entrega esse tempo para que a gente cuide dele, como o Senhor cuida do seu, e vamos ver agora. Mas também pedimos para que o Senhor possa nos dar orgulho de termos, orgulho não sei, não é a palavra correta, mas que a gente possa ter amor por esse corpo que o Senhor nos deu, esse templo que o Senhor nos deu, e que a gente possa honrá-lo, porque o Senhor habita nele, o seu Espírito habita em cada um de nós. Então, assim como vamos ver os detalhes, o cuidado, todas as ordenanças em relação ao templo construído por Salomão, nós também, que possamos olhar também o nosso corpo como templo sagrado para a tua presença, para a sua habitação. Então, que a gente possa refletir também na nossa vida, onde colocamos nosso corpo, onde vamos, onde levamos a nossa presença, porque lá também o Senhor estará. Então, agradecemos, pedimos proteção divina sobre nossa vida, nosso corpo, nossa vida espiritual, emocional, física, e agradecemos, Senhor. Agradecemos pela perfeição que o Senhor é e pelo perfeito corpo que o Senhor nos deu, que respira, que tem acesso à, à, à medicina, que tem acesso a coisas que pode nos ajudar e a nos curar. Então, que o Senhor possa nos dar uma boa live, nos livrar dos males, dos olhares malignos, das energias erradas jogadas para nossa vida, de pessoas às vezes próximas de nós, às vezes distantes, que nem nos conhecem, mas que nós possamos ter a proteção, Pai, que seus anjos estejam sempre nos cobrindo de proteção mandada por Ti, e que o Teu sangue seja, de fato, tudo aquilo que precisamos para nos lembrarmos que estamos debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu cuidado. Agradecemos que o Senhor me use como canal nessa live e que essa live o Senhor receba e aceite, pois ela é consagrada a Ti, Jesus. Obrigada. Para a honra e a glória do Seu nome. Amém. Vamos lá, então. Preparativos para a construção do templo. Quando irão, isso é uma coisa muito legal, porque quando a gente vê que são preparativos, a gente vê que há uma preparação. E quando a gente está falando de templo, a gente também está falando do nosso corpo. E quando a gente vê que Deus, né, prepara tudo com detalhe, 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 detalhe do nosso corpo, a gente vê, do nosso templo, né, a gente vê que faz todo um sentido, por exemplo, os 9 meses para a construção desse nosso corpo, né? E como ele é perfeito em todos os sentidos de nos gerar, né? No sentido de nos fazer sermos gerados pelas nossas mães, obviamente. Tá, mas e as pessoas que têm deficiências físicas, deficiência, a gente precisa entender que para Deus, uma alma conectada com o corpo que ele deu, né, o espírito conectado com o corpo que ele deu, não tem a ver com o julgamento dos nossos olhos do que é perfeito e o que não é perfeito, porque para Deus, né, ele não faz asepsia de pessoas, ele não olha para o exterior da pessoa. E se, por exemplo, a gente vê na Bíblia alguns casos de pessoas que tinham alguma dificuldade física, né? Alguma coisa física relacionada ao corpo, a gente vê que havia um motivo, a gente vê que havia um espaço para milagre, a gente vê que havia um propósito para que aquilo acontecesse, em qualquer caso. No nosso olhar, às vezes a gente descarta uma pessoa
que possa vir com alguma dificuldade específica, né? Mas Deus não vê dessa forma. E os milagres dele são diários, né? E obviamente que isso também tem a ver com a responsabilidade de quem está gerindo. Muitas coisas têm a ver com alimento, né? Muitas coisas têm a ver com medicação, muitas vezes. Então, é obviamente que a gente está falando aqui de uma forma mais espiritual, de uma forma mais divina em relação ao templo, em relação ao corpo, mas sabendo que é Deus é quem cria, é Deus é quem, né, que é o, de fato, desenvolve, o que desenvolve, que é quem criou mesmo, o produto, no caso nosso, imaginamos assim. Então, vamos lá. Quando Irão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus servos a Salomão, pois tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou essa mensagem a Irão. Tu sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, seu Deus. E até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz de todos os lados e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai, Davi. O seu filho, a quem porei no trono, em seu lugar, construirá o templo para o meu nome. Agora te peço, você vê, o templo é para o nome dele. E isso nos leva a entender, de forma com que a gente está falando aqui, né? De que o nosso corpo, ele é para o nome do Senhor. E é por isso que Paulo diz: se você não quer comer carne, se você quer cobrir sua cabeça ao orar, se você quer raspar a sua cabeça, se você quer tudo que Paulo estava dizendo, que seja para o Senhor. Ah, eu não como isso, que seja para o Senhor. Ah, mas eu não faço aquilo, que seja para o Senhor. Porque enquanto for para os homens, não tem o mesmo efeito. Quando você entende que o seu corpo é seu corpo dividido com Deus, você pensa em tudo aquilo que você vai fazer com a sua vida para Deus. Servir a Deus, ser uma boa pessoa para Deus, porque você está honrando o nome dele onde quer que o seu corpo vá, onde quer que você vá. Tudo que você faz é para honrar a Deus. Não é simplesmente, tá tudo certo fazer dessa forma, daquela forma, porque assim é melhor assado. Vamos deixar dessa forma, vamos fazer dessa forma, vamos criar daquele jeito. Tudo que você fizer é para o Senhor, não é para você da forma que você acha que é correto, da forma que você acha que é a forma que funciona, ou que como todo mundo faz, ou que todo mundo aceita, ou que todo mundo. Tudo que você fizer com a sua vida é para o Senhor. Quando ele diz para Davi que ele vai construir o templo, que Salomão vai construir o templo para o meu nome, nosso corpo ele é relacionado ao templo de Deus. Então, quando Jesus fala, se você destruir esse templo, construirei outro em 3 dias. Ele está falando do quê? De um monte de material de construção? Não. Ele está falando do corpo dele. Ele é o templo. Então, para a sua vida, as suas coisas também é. E isso vai para algumas perguntas que às vezes as pessoas têm dúvidas, por exemplo, é fumar é pecado? É tatuagem é pecado? É não sei o quê, não sei o que é pecado. Tudo o que tem a ver com o seu corpo, tudo que tem a ver com aquilo que o seu corpo providencia, né? Provê para você, tem a ver com Deus. Então, a sua pergunta não deve ser se o cigarro é o pecado, né? A pergunta deve ser o quão ruim é isso para minha saúde, para o meu corpo. E isso vai com alimentos, isso vai com tudo, né, gente? É óbvio que algumas pessoas, todos nós como seres humanos, não significa que uma pessoa que é cristã não fuma ou não pode fumar, não deveria fumar, sim, mas isso não faz uma pessoa não salva por conta disso, né? Faz a pessoa estragar a saúde mais rápido, mas não significa que ela não é salva, ok? A gente só está dizendo aqui que o nome do Senhor está no nosso corpo, porque ele é chamado templo do Espírito Santo, ele é chamado templo do Espírito Santo. Olha o quão impactante e forte é isso. Ele é o templo do Espírito Santo, ok? Então, que você
tenha a noção, a sabedoria, né, em Cristo, no Espírito Santo, de ver que o seu corpo, ele estando bem cuidado, ele estando feliz, ele estando, né, você está em comunhão com Deus em qualquer seja a situação. Então, se você está triste, seu corpo está triste, seu corpo está inflamado, se você está assim, segue com o nome do Senhor. Então, é importante a gente entender isso sobre o templo barra nosso corpo, né? Agora eu te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano, e os meus servos trabalharão com os teus, e eu te pagarei o salário que determines para os teus servos. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor hoje, pois deu a Davi um filho sábio para governar esse povo. Irão enviou a seguinte mensagem a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei ao teu desejo, enviando-te madeira de cedro e de junípero. Os meus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em balsas até o lugar que me indicares. Ali eu desamarrarei a madeira e tu poderás levá-la. Em troca, desejo que forneças alimento para minha corte, ou seja, está pedindo comida em troca do que ele está fazendo. Você não sabe se ele estava passava necessidade, alguma coisa, mas ele estava fazendo uma troca, né? Agricultura ali, ou o que quer que seja, ele estava fazendo essa troca que existe em forma de negociação, ou até hoje isso existe, né? Assim, Irão fornecia toda a madeira de cedro e de junípero que Salomão desejava, e Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo como mantimento, isso seria em torno de 3.250 toneladas de trigo como mantimento para o corte de Irão, a corte de Irão, além de 20.000 batos, ou seja, 20 coros, seria 440 mil litros ah, de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a 30.000 homens de todo o Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, que se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão ou Adorão chefiava o trabalho forçado. Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas colinas e 3.300 deixa eu ver aqui, peraí, ou 3.600 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os trabalhadores. Para o alicerce do templo, o rei ordenou que fossem retiradas da pedreira grandes blocos de pedra lavrada de qualidade superior. Os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal, ou isto é, Biblos, cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. A gente vai entrar na parte do templo agora. Essa parte, quando a gente fala de trabalho forçado, é que você é forçado a ir, você é forçado a trabalhar. Ninguém que está dizendo que eles, né, ou que também não, levavam, sei lá, bronca, ou eram chamados de atenção, ou levavam punição, ou o que quer que seja, né? Ninguém está dizendo que eles não passavam por isso. Mas também não está indicando que era somente isso. Era um trabalho forçado porque eles não podiam escolher fazer ou não. Então, eles convocaram, eles, né? Eles eram convocados a fazer esse trabalho, ok? Mas isso não está implicando aqui nenhum tipo de, inclusive o que fala que eles ficavam, né, um tanto tempo ali, um tanto tempo lá. Então, assim, não é para que a gente veja isso como algo forçado no sentido de ser contrário à vontade deles. É igual, por exemplo, você ter que trabalhar de segunda a sexta, você é forçado aí, ou então você sai e recebe, né? Ali eles eram forçados a trabalhar da mesma forma, ok? 480 ou 440, porque a gente traz isso, a gente não sabe especificamente, anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, ou seja, abril-maio,
o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 60 côvados, ou seja, 23 metros. Então, 27, desculpa, 27 metros. Então, imagina você um prédio de 27 metros, né? Esse era o tamanho do templo, de altura, né? E de comprimento, 20 côvados, que é cerca de 9 metros. Então, dá para ter uma ideia de quanto de altura e de comprimento e de largura, que era 13,5 metros. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 20 côvados, como a gente acabou de ver aqui, né? 20 côvados seriam 9 metros, e avançava 10 côvados, de 23 a 24 e 26, nos versículos a gente vai ver também, que seriam 4 a 5, 4,5 metros. Ele fez, à frente do templo, ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interno. Ele construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 5 côvados, ou seja, de 2 a 3 metros, de largura, e o andar intermediário, 6 côvados, e o terceiro, 7 côvados. Ele fez beiras de apoio nas paredes externas do templo, de modo que nada precisasse ser inserido nas paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo barulho nenhum de martelo, nem picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava ao lado do sul. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, Salomão construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Ao longo de todo o templo, fez as salas laterais. Cada uma delas tinha 5 côvados de altura e estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se seguir os meus estatutos, praticar as minhas ordenanças e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz seu pai. O que ele está dizendo é, veja, eu fiz uma promessa a seu pai e eu não vou mudar de ideia, né? Eu vou continuar. Se você obedecer, vai ser por meio de você. Se você não obedecer, não vai ser por meio de você, mas o templo será construído, né? E era uma honra para Salomão poder construir o templo de Deus, uma grande honra. Então ele está dizendo que, olha, independente de você errar ou não, pecar ou não, né? Ele vai ser construído, porque é por meio de você. Então não tem chance, não tem chance de não ser. Inclusive, desculpa, porque eu acho que eu acabei de confundir vocês um pouquinho ali atrás, mas o que ele quis dizer é que não tem como ser por outra pessoa, é por meio dele. Se ele cumprir, vai ser por meio dele. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Olha só que lindo, é uma promessa que Deus está fazendo. E tipo assim, agora eu vou ter um lugar para ficar, né? E se vocês entenderem isso, se você entender isso, se você obedecer, se você, né, por meio de você que essa bênção virá. Então, é isso. E aqui em cima a gente está falando de nunca ter ouvido martelo, nada de ferro, picareta, nada disso no templo. A gente sabe que o templo de Deus, ele refere-se ao corpo de Cristo. Jesus fala isso também, né? Então é interessante ver que nenhum martelo foi, né, batido com nenhum ferro, ou seja, nenhum tipo de parafuso, não é parafuso, qual é o nome? Esqueci agora. Não é parafuso, mas é o outro. Sem ser o coisa. Sem ser o parafuso é o outro. A gente não vê nenhum barulho, né? Eles não vieram nenhum barulho, ou seja, Deus também não usou nada para pregar as paredes, né? E isso é interessante, porque esse templo está sendo construído perfeitamente, sem nenhum tipo de prego, ligar assim, o prego, sem nenhum tipo de martelo com prego, quando Cristo ele foi lá na frente depois, né?
que a gente vai ler sobre essas profecias todas de Jesus também, parar com Jesus, mas até aqui ele estava com o corpo perfeito, né? Digamos assim. Assim, Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo com tábuas de cedro, cobrindo até o chão, do teto até o chão, e fez a soalha do templo com tábuas de juníper. Separou 20 côvados na parte de trás do templo, revestindo-as da parede com tábua de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo, né? Com S maiúsculo. Nós sabemos que esse é o lugar onde fica, onde a palavra de Deus, né? As tábuas de Deus ficaram junto com a presença. Então, era criado um outro lugar. O átrio principal, em frente dessa sala, media 40 côvados, ou seja, cerca de 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com ornamentos entalhados em forma de cabaça e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Ele também preparou o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu o altar de cedro. Salomão cobriu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Então, imagina você entrar num lugar que ele é todo coberto de ouro. Ele é todo revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do santuário interno. No santuário interno, Salomão esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. As asas dos querubins mediam 5 côvados de comprimento, cada uma 10 côvados da ponta de cada uma 10 côvados da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 10 côvados. A altura de cada querubim era de 10 côvados e ele colocou os querubins com as asas abertas dentro da sala interna do templo. A asa de um querubim encostava em uma parede e a do outro encostava na outra parede. Então, é como se eles estivessem fazendo ali toda a proteção, assim, né? A gente vai falar sobre isso, sobre essa parte do querubim agora, né? Deixa eu só terminar aqui. As outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Então, uma vem lá de uma ponta, né? E aí chegava no meio do santuário, ela parava, ela acabava, e a do outro querubim, uma encostava na outra ponta da parede e a outra encostava na asa do meio, na asa que também ficava ali bem no meio do outro, onde o outro terminou. E ele revestiu de ouro os querubins. Na parede ao redor do templo, veja bem, esses não são os querubins que estão na própria arca, porque na própria arca já tem querubim. Aqui a gente está falando de outros 2 querubins externos que vão ficar dentro desse lugar, né? Dentro do lugar santíssimo. Eu até tinha, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo parar. Deixa eu só conferir aqui para não perder. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui rapidinho, porque eu até tinha um artigo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu só ver se ele é muito grande. Hum, Olha, eu vou mostrar para vocês um vídeo, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Mostrar para vocês um vídeo de um artigo que eu achei, já tinha um tempo, que eu achei bem interessante. Eu queria dividir com vocês aqui. Falei, eu vou mostrar se eu conseguir, né? Se der certo, eu mostro para eles como é que seria. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, rapidinho, e a gente volta para a palavra em um segundo. Peraí. Vamos ver aqui. É rapidinho, é um vídeo de 1 minuto somente. Acho que vocês já conseguem ver, né? Esse aqui seria o vídeo, tá? Eu vou dar.
Deixa eu ver se eu vou dar um zoom inteiro na tela, que aí vocês veem só aí. Ah, não, não faz diferença. Agora deu. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui como seria mais ou menos. Esses querubins é o que a gente está falando aqui agora. Eu não sei se meu mouse aparece para vocês aí. Deixa eu ver. Eu não sei se meu mouse aparece para vocês, mas esse querubim que eu estou falando, né? Peraí. Esse querubim que a gente está falando, das asas, é esse aqui, ó. Elas encostam aqui no meio e a outra numa ponta e o outro na outra ponta, tá? Então, vamos ver como é que seria. Seria isso aqui, ó. Todo revestido de ouro, do início ao fim. Essa é a parte santíssima, Santo dos Santos, né? Aqui são as lâmpadas em pé, as lâmpadas, desculpa, as mesas, o altar, tudo como você está vendo. Tudo revestido de ouro. Seria mais ou menos isso. Eu não sei especificamente se isso foi uma maquete, ou eu não sei especificamente como isso foi, porque eu não li totalmente a matéria, não sei especificamente, mas ó, vocês conseguem ver. Esses são os querubins altíssimos que nós temos, eram bem grandes. Essa é a Arca da Aliança aqui. Imagina que é um homem aqui carregando ela. Deixa eu voltar aqui um segundo, peraí. Essa aqui é a parte na qual eles carregavam. Então, imagina um homem carregando isso, um homem carregando isso. Esses querubins eram muito altos, né? Esses aqui a gente consegue ver como é que eles formam. Essa aqui vai da parede até o meio, da outra parede até o meio, então seria mais ou menos como seria o que a gente está lendo absolutamente agora, tá bom? Aqui são os dois querubins que estão protegendo, a gente vai falar sobre esses querubins agora. E aqui seria todo o restante, a altura que Deus mandou, né? O templo dele. E aí tudo revestido de ouro, como vocês podem ver. Todo feito de madeira de cedro, revestido de ouro. E assim seria, ok? Tamanho, largura, ele é menos quadrado, ele é mais retangular, como a gente viu nas medidas, né? 9. Então, aqui seria mais ou menos como é. E aqui é o tamanho de uma pessoa, um ser humaninho, que é o tamanho do templo, que coisa mais linda. Então, esse aqui seria o templo, tá? Então, a gente vai, deixa eu cancelar aqui e voltar para a palavra de Deus. Espero que tenha sido legal ver isso. É, Aí agora eu quero ler com vocês o restante, mas antes disso eu quero falar especificamente sobre os querubins, né? Os querubins, eles têm eu não posso dizer que é uma conotação, é um significado simbólico mesmo, tá? Prestem atenção nisso. É um significado simbólico e também teológico para isso, tá? Mas um significado simbólico quando a gente vê eles lá no templo, a gente vê que eles estão o quê? Guardando a santidade. Eles guardam a santidade, porque a gente sabe que aquele é um lugar santíssimo, a gente sabe que a santidade de Deus está ali dentro, a gente sabe que a palavra de Deus está ali dentro, né? Os 10 mandamentos de Deus. E então a gente tem os querubins ali, como se fosse o ato simbólico de guardar a santidade de Deus. Então, eles são guardiões, né? A presença deles ali significa isso, simboliza essa proteção da santidade de Deus. E na própria palavra de Deus, na Bíblia, os querubins, eles são retratados, por exemplo, a gente vai ver isso em Apocalipse, né? Rodeando o trono de Deus. Então, eles fazem o quê? É como se fosse assim, enfatizando que Deus é a majestade máxima, mor, assim, né? E, e é a mais alta categoria dos anjos, a proteção em relação a Deus, né? A gente sabe, inclusive, que Lúcifer era um anjo, enfim. Aí a gente tem também a representação da presença divina, porque se não tem Deus ali, por que que vai ter os querubins? Então a gente sabe que os querubins estão ali porque a presença de Deus está ali, né? Então, tem um nome em hebraico, essa palavra, mas eu não sei em português especificamente como é que fala, seria Shekinah ou Shekinah, não sei como é que seria em português, mas é que eles retratam essa área específica, né? Que é a área santíssima, que é onde Deus, por exemplo, quando Deus falava, encontrava, por exemplo, com Moisés ahm, com os seus, como é que fala? Esqueci a palavra agora.
sacerdotes, né? Eles podiam entrar lá de uma forma, de uma vez só ao ano, especificamente, né? Então a gente vê isso. Também a gente vê, por exemplo, nos dois primeirinhos, os dois que estão em cima da Arca da Aliança, a gente vê que também temos querubins ali, a gente também vê que Deus posicionou eles com a cabeça baixada, né? A gente vê que eles estão ali com aquela cabeça baixada porque eles estão, como é que fala? É como se fosse um símbolo, eles simbolizando a adoração a Deus, né? Então a gente vê isso que é como se fosse a reverência, a adoração a Deus. Os dois querubins que ficam protegendo a Arca da Aliança específica, não esses dois gigantes que a gente viu ali que Salomão construiu. Como é que diz? Da Arca da Aliança mesmo, né? Os dois querubins, eles estão com a cabeça baixa. Então, a reverência ao Senhor. E também tem, obviamente, o simbolismo profético disso, porque a gente vê em Apocalipse, a gente vai ver sobre isso, né? Os querubins são chamados os seres viventes. Então, a gente sabe que, como é que diz? A gente sabe que eles são retratados, né, na Bíblia dessa forma, então a gente entende que a proteção, como é que fala? A gente vê que a proteção divina é grande em relação a eles, né? Lembrando que é o mais alto da categoria, lembrando que Lúcifer era, né, também, como é que diz? Era também um anjo, né, querubim de proteção, e ele ficava ali protegendo, rodeando de Deus, perto de Deus o tempo inteiro, sabendo como Deus era poderoso, sabendo como Deus era majestoso, né? E ele, obviamente, querendo copiar Deus e querendo ser como Deus. Por isso que tudo que ele faz é tentar imitar Deus, com outras crenças, com outros isso, outros aquilo. Então, é uma coisa bizarra de entender. Mas também temos os querubins no Jardim do Éden, né? Então a gente vê que Deus entrega a eles, né, como é que diz? A gente entrega a eles, Deus entrega a eles, aliás, essa, esse cargo, né, de proteção. Seria um cargo mesmo. Deus colocou um querubim, por exemplo, protegendo o caminho da árvore da vida. A gente vê Deus colocando os querubins no templo e no tabernáculo também, né? No tabernáculo também tinha. A gente vê também, vai ver em algumas visões proféticas, tudo mais. A gente vê que os querubins, eles ficam próximos, né, do trono de Deus, em Apocalipse, é o que a gente vai ver. É, Enfim, é isso, né? Então, só para mais ou menos a gente entender essa parte do querubim, dos querubins, né? Ah, deixa eu ver mais o que eu ia falar. Nada, mostrei as imagens, porque eu tinha algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, vocês e ficar um pouco mais visual, sabe? Eu queria bastante fazer essa parte visual para vocês, assim, de mostrar o templo e de falar um pouco dos querubins, que é interessante a gente ter essas ideias. Anjos, uma coisa, querubins, né? Outra coisa. Então, eu queria poder passar a seriedade, ok? Que é ter esses querubins lá. Porque você pode perguntar, mas por que que Deus fez especificamente um querubim ali? Por que que Deus, né? A gente vê os querubins na arca adorando e reverenciando a Deus, né? Então não era que aquilo ali era uma, um objeto, né? Digamos assim, como é que eu posso dizer isso? Um objeto de adoração, algo do tipo. A gente vê os querubins adorando a Deus. E os outros grandes que nós vimos, né? Eles estão ali para proteger, como eles já faziam e fazem até hoje, porque só tem Apocalipse que está, ok? Deixa eu ver aqui atrás uma mensagem. Shekinah. Shekinah. É assim que se escreve também em inglês, mas eu não sei se é assim que se fala, a pronúncia correta, né? É habitação, ou a presença de Deus. Isso, naquela área, tá? É aquela área específica, não se chama todo o templo de Shekinah, por exemplo. É aquela área específica onde tem a presença de Deus. Aí a gente continua, peraí. Ele colocou os querubins dentro da sala interna do templo. A asa de um querubim encostava. Não, isso aqui a gente olhou, peraí. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como externa, ele esculpiu querubins de palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos,
tanto na parte interna como na parte externa do templo. E para a entrada do santuário interno fez portas de madeiras de oliveira combatentes. O significado dessa frase em hebraico é incerto, tá? Então, a parte dessa frase inteira aqui, principalmente dos batentes, nós não sabemos especificamente. Aí depois temos a Oliveira, desculpe, o querubim sobre as primeiras. Não, peraí. Gente, eu me perco por conta desses númerozinhos aqui, eles são pequenos, assim. Eu me perco para ler. Por isso que às vezes vocês estão vendo que eu marco assim, tá vendo? Quando eu marco assim é para eu não me perder, porque fica às vezes muito pequeno e eu não consigo. Como é que fala? Não consigo continuar. Vamos lá. Para a entrada principal do templo, e vejam, tudo isso tem um significado específico, ok? Então prestem atenção, porque a gente vai ver, por exemplo, umas especificações tão. A gente vai pensar, para que eu quero saber disso? Para que eu quero, tipo, sabe? Para que eu quero? Mas para Deus tem importância, tá? Então é, é importante a gente saber disso, que é muito, muito. Peraí, que tem uma pergunta. Calma aí. Qual a diferença entre anjo e querubim? Bom, querubim e anjo, eles são os dois, tá? São celestiais, né? Porque a Bíblia fala que eles são seres celestiais, mas eles têm só funções diferentes. É por isso que querubim é uma coisa e anjo é outra, né? Então, por exemplo, anjo, que a gente vê bastante na Bíblia, a gente vê eles, por exemplo, como seres espirituais que podem aparecer de forma humana. Né? A gente já viu quantas vezes a gente viu, por exemplo, o anjo do Senhor apareceu, e ele aparece de forma humana. Ele não aparece como com asas, a gente nunca viu na Bíblia, né, dizer que o anjo com asas apareceu ao Senhor, a Ló, por exemplo. O anjo do Senhor apareceu para Isaac como para Isaac como como é que fala? Esqueci a palavra agora. Ih, gente, esqueci a palavra. A gente nunca vê aparecendo como um ser celestial. Então, normalmente, né, os anjos eles aparecem de espirituais, mas eles podem aparecer de forma humana, tá? Essa é a diferença de anjos, né? Então, por exemplo, a gente vê na Bíblia, a gente vê, por exemplo, eles sendo descritos, né, como seres, por exemplo, de luz, ou que são brilhantes, né? Ou então que, por exemplo, vestidos de branco, mas a gente não vê falando de asa, a gente não vê o rosto, né? Já os querubins, sim, a função dos anjos, do anjo, por exemplo, é o que tem a ver com o significado da palavra, que é mensageiro de Deus. Então, a palavra, né, mensageiro, ele significa, a palavra anjo significa mensageiro. Então, os anjos, eles normalmente entregam as mensagens de Deus, né? Então, a gente sabe disso, por exemplo, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece para Maria, mãe de Jesus, para falar com ela. Ele vem com uma imagem humana, mas ele é um quê? Um anjo, né? Então, tem essas hierarquias, né? Que é importante a gente falar. Os querubins, não. Os querubins, eles são sempre descritos como seres esquisitos, assim, tipo, quando você vê, por exemplo, em Ezequiel, quando você vê, por exemplo, em Apocalipse, eles são sempre assim, com cabeça, tipo assim, um rosto de homem, de águia, com boi e leão, e tem várias asas, e vários olhos, e vários. Então, os querubins, eles têm uma outra face, digamos assim, né? É uma outra coisa, né? É, no tabernáculo, por exemplo, eles são mostrados, né, como, digamos, humanos, assim, vamos dizer, mas artisticamente só para a gente entender que eles estariam protegendo ali, porque se eles colocarem como de fato a Bíblia fala, como o Apocalipse fala, a gente nunca iria entender o que que é aquilo. Então a gente nunca vê. E o querubim foi falar com Moisés. E o querubim apareceu para. Não, porque eles são seres celestiais totalmente diferentes. Já os anjos, não. Os anjos vêm em forma física e os anjos trazem mensagens, porque os anjos são mensageiros, né? Os querubins, não. Os querubins, eles têm, por exemplo, a função de guardar a santidade de Deus, né?
Tanto que Deus só coloca, por exemplo, eles no Jardim do Éden, coloca ele, né? Eles estão sempre próximos de Deus e é diferente. Eles representam, né, coisas diferentes. E os anjos não. Os anjos são mensageiros mesmo que podem vir como homens. Então a gente pode dizer que, nossa, aquela pessoa veio como um anjo na minha vida. Pode ser enviado de Deus, porque Deus envia seus anjos, né? Nós temos a certeza disso. Ficou claro? Tem alguma outra pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Eu parei em 33, né? Que eu não lembro agora, mas acho que é isso mesmo. Tá, bom, obrigada. Tá bom, vamos lá. Para a entrada principal do templo, também fez pilares quadrangulares de madeira de oliveira. Fez também duas portas de madeira de junípero, cada uma com suas folhas que articulavam por meio das dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas nas portas e revestiu-as com lâminas de ouro. Então, a gente já viu o vídeo, como tudo era por dentro, tudo. Construiu o pátio interno com cerca de 3 camadas de pedra lavada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no quarto ano, no mês de Abu, que seria abril, calma, Ziv seria abril, maio, né? E o mês de Abu seria outubro, novembro, aproximadamente, tá? O oitavo mês do 11º ano. O templo foi terminado com todos os detalhes de acordo com o seu projeto. Salomão levou 7 anos, que, né, é o número do homem, o número do completo, né? 7 anos para construí-lo. Então, aqui a gente termina as dois capítulos de hoje e também como é que diz? Essas características importantes do templo de Deus, né? O templo que Salomão está construindo. Essas datas são bem importantes, né? Porque ah, como é que eu posso dizer? Elas ensinam, por exemplo, qual foi mais ou menos uma linha do tempo, assim, para a gente entender sobre a construção do templo. Isso também é importante para aprendizado dos judeus especificamente. Então, tem todo um significado por que a gente está lendo isso aqui. Deus nunca coloca uma coisa que seja aleatória na palavra sagrada, né? Então, basicamente é isso, tá? Finalizamos aqui hoje. A gente volta amanhã para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, com o capítulo 7 e 8. E é isso, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui sempre. Fiquem com Deus, um beijo, que Deus abençoe muito vocês e tenha sido uma live próspera para cada um de nós. Amém. Beijo, fiquem com Deus.